Olá, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez nesse dia. Hoje vamos trabalhar o tema Tessalônica ou Bereia? Uma pergunta para mim e para você. Qual vamos escolher? Estamos na sequência nossa série de estudos sobre o livro Atos dos Apóstolos, onde trabalharemos ao menos 20 temas, os principais contextos históricos e aplicações também, viagem missionária, expansão do Evangelho, e aqui onde o apóstolo pode nos trazer uma referência de duas cidades, duas recepções. Qual delas escolheremos para nos representar ou gostaria de estar relacionado com qual delas? Quero te convidar mais uma vez a termos uma palavra de oração. Senhor Deus, amorável Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção e a oportunidade nesse dia podermos meditar em Tua Palavra. Dá-nos a iluminação do Teu Santo Espírito, nos conceda o entendimento e o poder para fazer a Tua vontade. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui em Atos, capítulo 17, fala que no último tema nós falamos sobre onde trabalhamos Passa a Macedônia, ajuda-nos, onde adentra já a Europa, todo um continente diante deles. Paulo e Silas é apedrejado, houve conversões, e ele continuando no seu trabalho, capítulo 17, diz que Paulo e Silas em Tessalônica. A partir do versículo 1 do capítulo 17 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Então percebe que, devido a Israel ter sido espalhados por diversas nações, sempre quando possível eles mesmo assim continuavam na sinagoga dos judeus, ou começava por ali, porque já era familiar, vamos dizer assim, ou deveria estar familiarizado com a mensagem, com a salvação, com o Messias, não que os outros não fossem e que não pudessem ser alcançados, mas eles começavam por aí, era como se fosse a porta de entrada. Versículo 2 diz que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então percebe que, diferente de que muitos acreditam hoje, pregam, né, era costume sim dos apóstolos, mesmo após a morte e a ressurreição de Cristo, reunir ao sábado, era costume dele. Diz que, como era de costume, por 3 sábados arrazoou com eles a respeito das Escrituras. Nós vamos encontrar ao menos 52, 53 referências, seja ao sábado, seja a lei, seja os mandamentos, só no Novo Testamento. Tá? Então, só abrindo um parênteses sobre isso. Então, não tem a ver com os mandamentos, quando até mesmo falamos no estudo passado, colocar um jugo sobre nós. Não estava lidando ali com os 10 mandamentos, mas sim com cerimônias, com ritos que não aplicavam a todas as eras, mas tinha um contexto, uma aplicação. E aqui o versículo 3 diz que ele, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Ele, pelas Escrituras, pela palavra de Deus, ele os convencia, ele os persuadia, aqui é bem enfático, ele expondo, pegando, quem sabe, uma linha profética, algo que não somente ele fez, mas Pedro fez isso anteriormente, Estevão, antes de sua morte também, ele faz uma narrativa do Antigo Testamento, falando ali do contexto histórico, Moisés, o povo de Israel no Egito, o povo de Israel em Canaã. Então, ele segue a mesma linha de raciocínio. Quem sabe até mesmo voltando lá ao princípio, na promessa a Adão,
de que da semente da mulher nasceria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Quem sabe avançando um pouco mais, a promessa feita a Abraão também, que do seu descendente nasceria ou surgiria aquele do qual ou em qual todas as nações seriam benditas. Também, quem sabe aquilo que o próprio Moisés escreveu, de que o Senhor levantaria um profeta igual a ele, que a este deveria ouvir, ou seja, o Cristo. E assim poderíamos avançar, falando como, por exemplo, Isaías, falando de um renovo que brotaria da raiz de Jessé. Jeremias também, o nome que o nomearão, Senhor Justiça Nossa. Então, ele poderia pegar aqui vários exemplos bíblicos do Antigo Testamento apontando para Cristo, para o seu nascimento, para o seu ministério. E ele não somente mostra que este era o Cristo. Isaías 53, por exemplo, é bem claro, ele fala de todo o ministério de Cristo, sua morte, sofrimento, o resultado depois de ver na eternidade milhares e milhares de pessoas salvas por toda a eternidade, diz que virá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então diz que ele, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse, ele fala não somente do ministério de Cristo, mas também da sua morte e ressurreição, que ressurgisse. E ele fala, e é esse que eu vos anuncio, provando que ele era o Messias, o Redentor, o desejado de todas as nações. Aqui ainda no versículo 4, na sequência, diz que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então ele começa na sinagoga dos judeus, que comumente era o local onde eles se reuniam ali aos sábados para a adoração, mas também não somente judeus, diz que muitíssimos gregos e mulheres distintas, pessoas das mais diversas, da camada da sociedade, estava ali e estava aceitando a mensagem. Mas olha aqui o que ele já, o verso 5 nos aponta, algo que tem sido uma constante no ministério de Paulo, desde Jerusalém, quando houve a sua conversão, onde ele, se fosse preciso, ele até ficaria, morreria, daria sua vida para, quem sabe, resgatar alguns dos seus antigos companheiros. Mas Deus disse, não, você vai para os gentios de longe, porque não receberão o seu ministério. Não era o momento dele, quem sabe, depor a sua vida ali. E aqui diz que os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, olha o que eles falam, já havia, né, nesses dias, dentre a malandragem, movidos de inveja pelo que Paulo estava fazendo, trouxe alguns dentre a malandragem, ajuntando uma turba, uma multidão ali, alvoroçaram a cidade, e diz que assaltado a casa onde estava Paulo, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Mas não encontraram, pegaram ali o dono da casa e trouxe, fizeram ali um alvoroço, inflamaram toda a multidão. E olha o que eles mencionam aqui. Diz que, tendo encontrado, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Transtornado, mas de que forma transtornado? Aqueles que têm ido ao mundo falar de Cristo, pregar do amor de Cristo, apontar que aquele que morreu, que deu a vida, que foi pendurado no madeiro é o Salvador, é o Redentor do mundo. Isso é o transtornar. Diz que tem transtornado o mundo, chegou também aqui. E ele até fala mais. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Diz que tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Por quê? Porque eles inflamaram a multidão e disseram que Paulo e os seus companheiros estavam seduzindo as pessoas e pregando que Cristo é um novo rei. Eu acredito que eles não falaram nesses termos, usaram de malandragem, de má fé. É claro, ele está apontando Cristo como um rei muito maior, excelente, o rei do universo, aquele que, justamente como eterno, criou todas as coisas. Diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Paulo entendeu isso. Mas de maneira nenhuma ele estava ali a pregar uma mensagem de que Cristo estaria, quem sabe, reclamando o trono do Império de Roma. O próprio Cristo disse aos discípulos: olha, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus soldados lutariam por isso. Eu não vim estabelecer um reino aqui, não agora. É claro, acreditamos pela profecia, já falamos isso em outros temas, principalmente a mensagem de Daniel, onde fala da sucessão e queda de impérios, e que o quinto reino universal, nessa sequência, Babilônia, Medos e Persa, Grécia, Roma em duas fases, Roma Império, depois Roma Papal, e depois se divide e torna a Europa. O quinto reino universal será o reino de Cristo, estabelecido para toda a eternidade, onde os salvos, os remidos, poderão ser vindicados e receber então a herança para todo sempre. Então não teve uma boa recepção. A princípio até que alguns ouviram, mas esses judeus, essas pessoas vieram movidos de inveja, trouxeram algumas pessoas da malandragem, inflamaram a multidão e não foi possível que ele continuasse ali o trabalho. Na sequência, a partir do versículo 10, agora fala que Paulo e Silas em Bereia, eles vão para outra cidade, e diz que logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Então, mais uma vez, como mencionei, é natural isso, o próprio Cristo diz, a salvação vem dos judeus, a raiz, os patriarcas, os profetas, e é a partir dali, não era algo exclusivista, nunca foi assim, deveria ser agregado, trazer as outras nações para ouvir da palavra de Deus. Então, mais uma vez, eles chegam ali nessa sinagoga dos judeus, e o versículo 11 traz algo importante, por isso que nós colocamos o tema Tessalônica ou Bereia, qual vai ser a minha e qual vai ser a sua escolha. E aqui diz que, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Mas por que será que eles eram mais nobres? Será que é porque tinham uma situação financeira melhor, de nobreza mesmo? O que os caracterizava para eles escrever, o evangelista descrever que eles eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica? E a sequência do texto nos mostra. Ele diz, pois, receberam a palavra com toda a avidez, receberam a mensagem, receberam os pregadores com toda a avidez, com toda a alegria, de bom grado, outras traduções diz, e examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, percebe que essa questão de nobreza que ele descreve aqui não tem a ver com título, com nome, com fama, não, mas tem a ver com a aceitação da palavra. Diz que esses de Bereia foram mais nobres, porque receberam a palavra com toda avidez, com toda alegria, e não somente receberam, mas a cada dia examinavam as escrituras para ver se de fato as coisas eram assim. Havia uma humildade, havia realmente um desejo, uma sinceridade de entender, um questionar, um perguntar, quem sabe como uma criança que confia no seu pai, na sua mãe, no seu professor, e que pergunta, quer saber, quer entender, não movidos como os de Tessalônica por inveja, que buscaram alguns da malandragem para inflamar a multidão e criar um tumulto. Então, qual é a minha resposta quando chega até a minha palavra do Senhor? Qual é a sua resposta? Nós muitas vezes incorremos no risco, estou falando no geral, de maneira geral, mesmo em meio a tanto conhecimento, a tanta tecnologia, a tantos mensageiros, um primeiro ponto, talvez de não aceitar a palavra, de rejeitar completamente, não dar muito crédito, porque há tantas vozes, um fala que é isso, outro fala que é aquilo, de talvez desacreditar, levado para um extremo. E um segundo ponto também, de quando aceita, não tem aqui essa sinceridade, como os bereanos, de verificar por si mesmo. Muitas vezes nós acreditamos na luz que outros lançam para nós. Eles não somente aceitaram, e é importante aceitar que o pregador fale, mas de que ir para a palavra, verificar se de fato as coisas eram assim. Paulo fez uma exposição das escrituras do Antigo Testamento, mostrando que era necessário que o Cristo, pegando ali passagens, como mencionei alguns, dos patriarcas, dos profetas, mostrando que era necessário que o Cristo padecesse, que ressuscitasse, a profecia apontava para isso, comparando, para verificar se de fato era assim. Esse é o papel de pegarmos a palavra, compararmos texto com texto, entendermos a aplicação e estarmos dispostos a fazer e aplicar em nossa vida. Então, muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. Não, meu pastor não me disse.
não, meu líder não me falou, meu professor não me falou, não, meu pai, minha mãe, eles sempre creram assim, e eu vou morrer assim, nasci assim e vou morrer assim. Então nós negligenciamos a oportunidade de ir à palavra, de verificar por nós mesmos. Salmo 119, verso 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu preciso entender que a lâmpada ela deve iluminar os meus pés, o meu caminho, eu usando como palavra. Eu não posso simplesmente acreditar na luz que outros lançam para mim. Imagine você estar numa fila à noite andando, em quem sabe numa mata, em um lugar escuro, e somente a pessoa que está à frente tem ali uma lâmpada, uma lanterna que está a clarear. Será que o último atrás está vendo tão bem quanto o primeiro? Então muitas vezes nós acreditamos em luz que outros lançam para nós. Não temos a curiosidade, a busca, a sinceridade de verificar a cada dia, para ver se de fato as coisas são assim. Se é dessa forma, procurar entender o texto, o contexto, para fazer a aplicação. E aí ele continua a sequência do texto, e diz: com isto, muitos deles, com isto, com o quê? Com buscar a cada dia, receber a palavra com avidez, e de cada dia verificar se era de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Então não era algo assim simplesmente para levar para algumas poucas pessoas, que não tinha, quem sabe, o conhecimento, pessoas, vamos dizer assim, iletradas, que poderia ser até mais fácil de seduzir, como muitas vezes Paulo era acusado de facilitar o caminho. Aqui diz que eram pessoas de alta posição, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Então eles eram convencidos mesmo, de fato, pela palavra, pela mensagem, pelo contexto histórico, profético, de estar trazendo ali para eles o conhecimento das profecias. Mas mais uma vez, versículo 13, diz que: mas logo que os judeus de Tessalônica, olha só, aqueles lá já havia perseguido, tiveram que sair ali às pressas, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo, mais uma vez. E quem era esses? Era o denominado povo de Deus, infelizmente. Mas que haviam se afastado dos retos caminhos. Então, muitas vezes, patriarcas, profetas, apóstolos tiveram grande dificuldade dentro da própria casa, dentro dos seus, e não é diferente nos nossos dias. Ele diz assim: então os irmãos promoveram sem detença, não demoraram, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Diz aqui que os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas, e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Então aqui eles estão ainda em expansão no trabalho, como nós mencionamos, passa a Macedônia, o trabalho ali na Europa, um continente diante deles está avançando dia a dia e não retrocedendo. E aqui chega esse contexto, e a pergunta para você e para mim é: o que vamos escolher? Tessalônica ou Bereia? Vamos, quem sabe, como alguns ali de Tessalônica, de excitar a multidão, de pegar alguns a malandragem, torcer as coisas, ou, como os bereanos, receber com avidez e a cada dia verificar na palavra se as coisas de fato é assim. Que o Eterno abençoe você. No nosso próximo estudo vamos falar uma mensagem sobre ao Deus desconhecido. Justamente nessa sequência, onde Paulo chega em Atenas, aguarda seus companheiros, e ele então ali fica tocado, comovido com a idolatria dominante, e ele fala, ou chega a ele a algo que chama a atenção, e ele vai pregar sobre o Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. Vamos orar mais uma vez. Amorável Deus, te agradecemos pela vida, a oportunidade de termos meditado em tua palavra, e rogamos a unção do teu Espírito para que possamos glorificar e honrar o teu santo nome. Dá-nos a tua paz, a tua graça, te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.